Olha, o que a gente tem aqui na nossa frente hoje não é um livro, nem uma pilha de artigos. É uma coisa muito mais pessoal. Muito mais. É quase um diário de bordo do aprendizado, né? É isso. É um portfólio escolar. Um caderno espiral simples do terceiro bimestre de 2025. E ele já chega contando uma história. A capa tá um pouco amassada, a gente vê as texturas diferentes das páginas, dá pra sentir o cheiro de cola. É um objeto que foi vivido, que foi manuseado. Exatamente. Ele pertence a um aluno, o Gerran Ramsés Souza e Silva, da Escola Estadual 7 de Setembro, lá em Juína, no Mato Grosso. E a grande mente por trás disso, a professora de apoio pedagógico, é a Ivone de Mello Schmidt. E a nossa missão aqui é fazer uma espécie de arqueologia desse caderno. A gente vai mergulhar nessas páginas para tentar entender a jornada de aprendizado do Gerran, que é um aluno autista e não verbal. É uma janela única, porque geralmente a gente vê o trabalho pronto, a prova corrigida. Aqui não. Aqui a gente tem o processo. Isso, queremos extrair os insights, entender como o conhecimento é construído para ele. E é um documento que conta uma história de esforço, de colaboração. Nos força a repensar o que é aprender, né? Totalmente. Então vamos começar pelo começo, pela pedra fundamental de tudo isso? Logo na primeira página, a professora Ivone deixou uma nota. É tipo uma chave para a gente entender todo o resto. Eu vou ler. Certo. Diz assim: observação. Considerando as dificuldades cognitivas, motoras e sociais do aluno, todas as atividades registradas neste portfólio foram realizadas com apoio constante. Foi necessário o uso de estímulos, direcionamento com ajuda física, pegando em sua mão, e acompanhamento próximo durante todo o processo. Atualmente, o aluno ainda não consegue realizar as atividades de forma autônoma. Nossa, essa observação, ela é tudo. É a lente pela qual a gente precisa enxergar cada página. Sem ela, a nossa análise seria completamente equivocada. Pois é, ela muda tudo. Ela nos diz, basicamente, não olhem para o resultado, olhem para o processo. Mas sabe, a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu li apoio constante e pegando em sua mão foi: bom, quanto disso é realmente o Gerran que está fazendo? Se a professora está guiando a mão dele, não é ela que está fazendo a atividade. É uma dúvida que surge, né? É uma pergunta excelente e vai direto ao ponto. A questão aqui não é quem está segurando o lápis. A pergunta é quem está engajado no processo cognitivo. Entendi. A mão da professora Ivone dá o suporte motor que talvez ele ainda não tenha, mas é o cérebro do Gerran que está sendo estimulado ali. Ele está sentindo o movimento da letra, conectando a instrução com a ação. É quase uma parceria neurológica. Ah, que interessante! O objetivo não é autonomia agora, já. É construir os caminhos neurais que um dia, quem sabe, vão levar a ela. É como usar a rodinha na bicicleta. A criança não está pedalando sozinha, mas ela está aprendendo o equilíbrio, o movimento. É a analogia perfeita, é isso. As rodinhas são um apoio constante. E a professora ainda nos dá um mapa dos objetivos dela, né? Sim, ela fala das dificuldades: cognitiva, motora e social. Exato, e que o objetivo é estimular coordenação motora, atenção, memória e estímulos para a oralidade. E esse último ponto é fascinante. Estimular a oralidade num aluno não verbal? Pois é, não é sobre forçar a fala, é sobre trabalhar toda a base da comunicação. A intenção, a compreensão, é mostrar que a linguagem organiza o mundo. Com essa chave de leitura, então, vamos para as atividades, começando por língua portuguesa. É aqui que a gente vê as rodinhas em ação. A primeira coisa que salta aos olhos é uma página com o nome Gerran em letras garrafais, sabe? E todo o contorno está preenchido com bolinhas de papel crepom azul. Parece simples, né? Mas a riqueza pedagógica disso é imensa. Pensa no processo. Rasgar o papel, amassar com a ponta dos dedos, formar a bolinha, passar a cola, posicionar. Não é trivial. Para uma criança com desafios de coordenação motora fina, isso é um treino de altíssima intensidade. Cada bolinha fortalece os músculos da mão, músculos que ele vai usar para segurar um garfo, para botar uma camisa. E essa abordagem se repete. Tem folhas com as vogais, com o alfabeto, e o traçado às vezes é com tinta, usando o dedo, outras vezes com lápis. O traço não é perfeito, é um pouco trêmulo. Claro, isso mostra o esforço guiado.
É a abordagem multissensorial na sua potência máxima. O Gerhan não está só vendo a letra A. Ele tá sentindo. Exato. Ele está sentindo a textura da tinta, o atrito do lápis. O aprendizado está acontecendo pelo tato, pelo movimento, pela visão. Repetir isso de várias formas consolida o conceito no cérebro de uma forma muito mais robusta. E depois desses tijolos, que são as letras, ela começa a construir as paredes. Formação de palavras. Tem uma atividade ótima com sílabas ilustradas. Sei qual é. Tipo a sílaba vá, do lado do desenho de uma vaca, e a sílaba cá. Aí ele junta e forma vaca. O mesmo com bola, sapo. Essa estratégia é brilhante. Ela cria uma ponte muito sólida entre o concreto e o abstrato. O pensamento de muitas pessoas no espectro autista é muito visual, muito literal. A imagem dá o significado. E imediatamente, a palavra vaca deixa de ser um código e passa a ser a representação de algo que ele conhece, do mundo real. É a materialização da linguagem. E essa lógica de tornar o abstrato em algo físico, imagino que a gente vai encontrar a mesma coisa quando o assunto for números, que são talvez até mais abstratos que as letras, né? Exatamente. A transição para a matemática é um exemplo perfeito. E a gente vê ali muitos materiais de uma fonte chamada TA+, afetivamente. Eu reparei nisso. Isso já indica que são recursos pensados especificamente para alunos com TEA. Não é um material genérico que foi adaptado, foi criado para esse público. Faz todo sentido. E a abordagem é a mesma. Folhas para traçar os números de 1 a 9, muitas atividades de contagem. Em uma, ele tem que contar uns monstrinhos e pintar o número certo. A matemática aqui é uma ação física, não é um cálculo no vácuo. É o ato de apontar um por um e contar. Quantos macacos? 1, 2. Agora acha o símbolo 2. É uma correspondência ancorada no visual. E junto com os números, eu vejo algo que é primo da matemática, eu diria. As atividades de sequência lógica. Tem uma tira com a rotina de um menino. Acordar, escovar os dentes. Sim, essas são cruciais. Elas trabalham o que a gente chama de função executiva. Função executiva. Pensa na função executiva como o CEO do nosso cérebro. É a parte que planeja, que organiza os passos para fazer um bolo. Para muitas pessoas, especialmente no espectro, essa organização do tempo, o antes e o depois, não é algo intuitivo. Então, quando a professora trabalha a sequência de acordar e escovar os dentes, não é só sobre hábitos de higiene. De jeito nenhum. Ela está construindo a fundação do escritório desse CEO. Ela está ensinando o cérebro do Jean a organizar ações numa sequência. E isso é um aprendizado para a vida. Entender a própria rotina, diminuir a ansiedade, dar uma sensação de controle. Então a gente já tem controle motor fino, alfabetização, noção de número, organização do tempo. O próximo passo dessa jornada parece ser um mundo ainda mais complexo, o das emoções. E a sessão de arte é um laboratório para isso. A primeira coisa que eu vi foi uma atividade de ligar emojis. Uma carinha com olhos de coração de um lado e ele tem que achar a mesma cara do outro lado. É uma abordagem explícita, quase cirúrgica para ensinar reconhecimento de emoções. Para muitas pessoas autistas, decifrar as expressões de um rosto humano é como tentar entender um idioma estrangeiro sem legenda. É muito complexo. E a professora parece saber disso, porque ela começa com uma linguagem bem mais simples, os emojis. E o uso de emojis é genial. É uma linguagem visual universal, simplificada, sem ambiguidade. Uma carinha sorrindo tá feliz. Ponto. Não tem ironia. Eles são um ponto de partida perfeito. É como dar a ele um dicionário de rostos. E ele vai além de só reconhecer. Em outra atividade, ele escreve com ajuda o nome das emoções. Medo, feliz, triste, bravo. Isso. É nomear o sentimento. É dar a ele a linguagem para, quem sabe um dia, expressar o que ele mesmo sente, mesmo que não seja de forma verbal. Ele pode aprender a apontar para a carinha triste. Isso é fundamental para a autonomia emocional. Tudo bem. Até aqui, eu estava acompanhando a lógica. Foco motor, letras, números, emoções, tudo construído de forma muito cuidadosa. Mas aí eu virei a página e dei de cara com um diagrama de um neurônio. E na página seguinte, Roma Antiga. Depois, biomas, mudanças climáticas. Eu preciso de ajuda para entender esse salto.
Parece um abismo entre colar a bolinha na letra A e entender o sistema nervoso. Qual é o plano aqui? Essa é a reação que a maioria das pessoas teria. E é aí que está a estratégia mais sofisticada de todo o portfólio. A pergunta que você fez é a mesma que a professora Ivone deve ter se feito. Exato. Como ensinar algo tão abstrato como uma célula para ele? A resposta está no como. Olhando as atividades para célula, a atividade é colar bolinhas de papel crepom no citoplasma. Para Roma Antiga, ele recorta e cola figuras de patrícios e plebeus numa pirâmide. É tudo muito tátil, muito físico. Precisamente o objetivo primário aqui, neste momento, não é a compreensão teórica profunda da função da mitocôndria. A genialidade é usar esses temas curriculares como Um veículo. um veículo para desenvolver as habilidades que são o foco para ele. Entendi a lógica, mas isso não corre o risco de virar só uma atividade motora disfarçada? Se ele está colando figuras sobre Roma, mas não entende o que foi Roma Antiga, qual é o ganho? Por que não usar um desenho de um carro? Ótima objeção. O ganho está em duas frentes. Primeiro, ao recortar e colar, ele está de fato treinando intensamente a coordenação motora, a atenção, a categorização. O conteúdo é a arena onde ele pratica essas habilidades. Ok, essa parte eu entendi. E a segunda? A segunda é que ele está sendo incluído. Ele está em contato com os mesmos temas que os colegas. Ele pode não absorver da mesma forma, mas não está isolado num currículo à parte. Ele está aprendendo através do tema e não apenas sobre o tema. Então, a professora não está abrindo mão do currículo, ela está hackeando o currículo para atender os objetivos específicos do Jean. É um ótimo jeito de colocar. Pense em como a gente aprende a programar. Raramente começamos pela teoria. A gente tenta construir um joguinho, um site simples. O jogo é o veículo para aprender a lógica. Ela está aplicando um princípio de aprendizagem universal, mas de uma forma brilhantemente adaptada. Uau! Olhando por esse ângulo, tudo se conecta. Então, depois de folhear todo este caderno, o que a gente leva daqui? Para mim, o primeiro ponto é a centralidade do apoio constante. Cada página é um testemunho de que a aprendizagem para ele é um ato colaborativo. Sem dúvida. O segundo é o poder da abordagem multissensorial. O aprendizado entra pelo corpo todo, pelo tato, pela visão, pelo movimento, ancorando o abstrato no físico. E o terceiro, que foi essa grande revelação no final, é como cada atividade, não importa a matéria, é desenhada para atingir objetivos específicos. Uma atividade de geografia sobre biomas vira um treino de motricidade fina. No fim, o portfólio do Jehan é um manifesto. Ele nos mostra que o progresso pode e deve ter muitas formas. Ele desafia nossa noção tradicional de sucesso acadêmico, que é medida por autonomia, por abstração. Sim. Aqui, o sucesso é o engajamento, é o estímulo, é a parceria. O sucesso é cada pequeno passo que ficou registrado nessas páginas. É uma perspectiva que muda tudo, e eu acho que este portfólio deixa a gente com uma pergunta para refletir, que vai muito além deste caderno. Em vez da gente sempre perguntar o que o aluno aprendeu, medindo todo mundo com a mesma régua, talvez a pergunta mais importante seja outra. Qual? Como estamos criando as condições para que cada aluno possa aprender e se desenvolver no seu próprio ritmo e da sua própria maneira?